Bem-vindos! Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a Constituição Federal de 1988. Antes mesmo de nós falarmos da Constituição de 88, é necessário relembrar uma ideia que nós falamos no histórico do direito do trabalho, que foi a constitucionalização do direito do trabalho. No mundo inteiro, principalmente a partir da Constituição Mexicana de 1917, houve uma tendência de se trazer o direito do trabalho, que antes se encontrava na legislação infraconstitucional, principalmente na lei ordinária, para o corpo da própria Constituição. E essa tendência, que se deu na maioria dos países, foi seguida pelo direito do trabalho brasileiro. Tanto assim, que nós temos na Constituição Federal de 1988 uma série de artigos e incisos que tratam da matéria de direito do trabalho. Bom, onde é que se situa essa matéria? Principalmente entre os artigos 7º e 11º. Mas antes de nós entrarmos na repartição das matérias na Constituição, eu queria lembrar a vocês que existe uma pequena discussão sobre a natureza dos direitos sociais. Isso porque, graças a uma discussão na doutrina de se esses direitos são ou não cláusulas pétreas. Discussões doutrinárias à parte, o certo é que o próprio artigo 7º já foi modificado inúmeras vezes, o que pelo menos esvazia um pouco a discussão. Na verdade, parece entender o legislador constituinte a possibilidade de sua alteração, o que nos faz negar a concepção de que o artigo 7º a 11º sejam cláusulas pétreas da Constituição Federal. E, ao que nos interessa, falaremos agora da repartição da matéria de direito do trabalho na Constituição Federal de 1988. Inicialmente, nós vamos tratar do artigo 7º da Constituição, que, como nós dissemos anteriormente, trata de direito individual do trabalho. Nós vamos começar a nossa análise pelo caput do artigo 7º, que fala de equiparação de direitos entre urbanos e rurais. Ora, a primeira modificação da Constituição de 88 em relação ao sistema anterior está logo no caput do artigo 7º. Quando o legislador declara que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, os seguintes, e traz os 34 incisos e parágrafo único que compõem o artigo 7º da Constituição Federal, ele automaticamente elimina uma distinção que existia na CLT. Isso porque, quando a CLT foi editada em 1943, ela, no seu artigo 7º dela, CLT, excluía da sua aplicação o trabalhador rural, que é, hoje, disciplinado por dois dispositivos, pela Lei 588973 e pela própria Constituição Federal. Por quê? Porque hoje os direitos de urbanos e rurais são os mesmos, inclusive, depois da alteração do inciso 29 do artigo 7º, a prescrição para os mesmos também foi equiparada. Perceba, dizer que os direitos são os mesmos não significa dizer que eles têm direito à mesma regulamentação. Veja, por exemplo, a Constituição trata de adicional noturno, mas se nós pegarmos a CLT, encontraremos lá a previsão de adicional noturno de 20% para o urbano e na Lei de Trabalho Rural, 25% para o rurícola. Perceba, percentuais distintos, mas o direito adicional noturno assegurado nas duas normas. Existe igualdade quanto aos direitos, mas a regulamentação pode ser diversa. Uma outra distinção importante se dá agora em relação ao sistema anterior, nos incisos 1º, 2º e 3º da Constituição. Como é que funcionava o sistema de proteção à relação de emprego no direito anterior à Constituição Federal de 1988? Quando a CLT é editada, voltamos agora a 1943, existe a previsão de que, se você despede um empregado, ele terá direito a uma indenização que era chamada de indenização de antiguidade, um salário para cada ano que ele trabalhava. Perceba, então, se eu despedir o empregado com 2 anos, 2 salários, com 3 anos, 3 salários, com 10 anos eu não poderia mais despedi-lo, porque dizia a CLT, após 10 anos ele se tornava estável, adquiria o que se chamava de estabilidade decenal. Em 1966, vem a lei primeira do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que entra em vigor em 67. E o que é que ela faz? Ela institui uma opção. Agora, ou eu opto pelo regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que vai se perfazer como depósitos mensais numa conta vinculada do empregado, ou eu recaio no sistema da CLT, indenização de antiguidade,
um salário para cada ano trabalhado. A Constituição de 88 acaba com a opção. Depois de 1988, vigora dali em diante para todos os trabalhadores urbanos e rurais, como diz agora o inciso 3º do artigo 7º, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Qual a consequência disso sobre a CLT? Primeiro, não se adquirirão novas estabilidades decenais. Depois, preserva-se o direito de quem já a possuía. Assim, se você tiver um empregado que a data da Constituição de 88 já tivesse 10 anos e não fosse optante pela FGTS, ele é estável e preserva essa condição. Apenas, a partir dali, ele também terá FGTS. Mas, dali em diante, de 88 em diante, todos automaticamente recairão no sistema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Veja, com isso, inciso 1º, 2º e 3º, se modifica então o sistema de proteção à relação de emprego. Ora, diz o legislador, no inciso 1º, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória. Ao assim fazer, ele afasta a ideia de estabilidade como regra geral. Lembrem, cuidado, que a lei complementar referida no inciso 1º nunca foi editada. Aliás, o legislador parecia saber disso. Tanto é verdade que ele diz agora no artigo 10º do ato das disposições constitucionais transitórias, que enquanto não for promulgada aquela lei complementar do inciso 1º, ele estabelece algumas proteções provisórias, como, por exemplo, a proteção da gestante, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Veja, então, como funciona hoje o sistema de proteção à relação de emprego? Existe uma previsão teórica de proteção contra a despedida arbitrária nos termos de uma lei complementar que nunca foi elaborada. Vigora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que é isso? São depósitos mensais, depósitos esses que são mantidos na Caixa Econômica Federal, que é a gestora do patrimônio do fundo. E para complementar esse sistema de proteção, nós temos no inciso 2º do artigo 7º o seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? Ora, é uma proteção contra o desemprego involuntário, aquele a que o trabalhador não deu causa. Proteção essa que vai ser implementada na legislação infraconstitucional através do sistema de cotas. Na verdade, o que o legislador faz é dimensionar o tempo que o empregado prestou serviço e, em caso de despedida injusta, ele fará jus a 3, 4 ou 5 cotas, 5 parcelas mensais de seguro-desemprego. Além desses primeiros 3 incisos, que tratam de proteção à relação de emprego, nós temos na sequência normas que tocam à remuneração e ao salário. No inciso 4º do artigo 7º, nós temos o salário mínimo. O legislador constituinte inovou no que toca ao salário mínimo. De que maneira? Primeiro, o salário mínimo depois da Constituição de 88 passa a ser visto como salário de família, como dizem os autores. Não confunda. Salário família e salário de família são coisas diferentes. O que se quer dizer com isso é apenas que o salário mínimo passou a ter uma dimensão maior, já que ele se presta ao sustento do empregado e do seu grupamento familiar. Tanto isso é verdade que houve por bem o legislador, inclusive, aumentar o número de prestações que compõem o salário mínimo. Por exemplo, incluindo o lazer. Tudo isso nós verificamos da leitura do artigo 7º, inciso 4º.